Hoje mais uma live da Casa Moara. Vai ser um bate-papo entre as 3 fisioterapeutas da casa. Não sei se todos sabem que existem 3 fisioterapeutas. Minha internet tá ruim aqui. Tinha ligado o 4G, agora tá no Wi-Fi. Acho que agora tá tudo ok. Então, não sei se todos sabem, né? Nós somos em 3 fisioterapeutas na equipe. Eu sou a Juliana, fisioterapeuta pélvica. O meu trabalho direcionado em relação à gestação, né? A gente tem um trabalho de prevenir a incontinência urinária e o trabalho de preparo perineal para o parto normal. Bom, antes disso, né? Eu sou fisioterapeuta, formada desde 2005. Aí a minha primeira especialização foi em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz a minha primeira especialização. Na sequência eu fiz um aprimoramento em saúde da mulher, mais voltado para a uroginecologia, porque eu comecei a trabalhar com pilates. E no Pilates eu ouvia muita queixa de mulheres que já tinham escapes de urina. Então eu fui estudar na saúde da mulher, mais para esse lado da uroginecologia. E aí minha irmã engravidou e eu me apaixonei pela obstetrícia. E aí as coisas foram fluindo. Eu fiz um aprimoramento na saúde da mulher, fiz o mestrado em relação ao Epinô, que é esse aparelhinho aqui, que acho que muitas conhecem, já ouviram falar. Fiz meu mestrado na Unifesp e na sequência me inscrevi no doutorado, que também utilizei o Epinô como um método de tratamento. Tá? Então na Casa Moara eu atendo desde 2014 e lá eu trabalho com essa parte de massagem perineal, do Epinô, do fortalecimento do assoalho pélvico, mas a grande maioria das pacientes sempre faz uma atividade física, muitas fazem yoga, fazem pilates. E aí nessa pandemia teve a reclusão social e muita gente tá parada, então eu tenho sentido assim nos atendimentos várias queixas, e aí eu vou conversar um pouquinho com as minhas colegas, né, aqui da equipe, em relação a essas principais queixas que a gente tem observado. Então, em relação ao meu trabalho, eu começo, a primeira avaliação seria o ideal passar a gestante que deseja fazer o fortalecimento perineal. Eu gosto de avaliar antes de 20 semanas gestacionais, quando a musculatura do assoalho pélvico ainda não sofreu tanto ação do peso e dos hormônios normais da gestação. Então ela tem uma consciência melhor da região, então é muito mais fácil para a gente avaliar e orientar melhor se for iniciado antes de 20 semanas gestacionais. Lembrando que é sempre importante a liberação do médico que acompanha o pré-natal. Aí depois disso eu vou acompanhando essa gestante e a partir de 32 semanas gestacional eu inicio os exercícios de ganho de alongamento do períneo para evitar as episiotomias e as lacerações perineais. Com 32 semanas, então eu inicio, basicamente a massagem perineal, também tem alguns outros exercícios envolvidos, mas específico para a musculatura do períneo seria a massagem. E com 34 semanas eu trabalho com o Epinô, que é esse aparelho aqui, é um aparelhinho alemão que foi desenvolvido para o treino do parto. O nome dele Epinô, então é não episiotomia, tá? E ele é um simulador, então a gente introduz essa parte aqui do balão, e aí a paciente que insufla o balão conforme a sensibilidade dela, e isso vai alongando o períneo gradualmente.
além do próprio ganho de alongamento, eu acho que o grande benefício desse equipamento é de simular, né, o período expulsivo, então dar uma consciência corporal ótima para a mulher. E quando no parto não vai ser novidade mais para ela, ela não vai se assustar com aquela sensação, é algo que a gente já vai ter aprendido, vai ter trabalhado em sessão, então ela tem já uma vivência corporal. Também pode ser usado em outras posturas que de repente ela idealiza o parto, de lado, de 4 apoios, de 6 apoios, então isso ajuda também dela ter essa vivência corporal e às vezes vai dar até uma luz lá no parto, né, no momento do expulsivo, dela adotar alguma postura que foi mais adequada assim pro que ela sentiu menos desconforto para fazer o epinô, tá? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser, pode a qualquer momento mandar perguntas. Eu não sei, eu aqui por enquanto eu tava só com Então é isso, a gente já inicia esse trabalho e é importante que se mantenha esse exercícios de ganho de alongamento até o final da gestação. Pensa que é um alongamento muscular, então o ideal é que ela inicie com 32 semanas e mantenha até a data do parto. Porque muitas pessoas que fazem atividade física, que envolvem alongamento, sabem que de repente num recesso, né, de alguns feriados, fica 2 semanas sem ir, quando retorna fica tudo mais difícil. Então a musculatura precisa ter a manutenção desse ganho de alongamento. Tem funcionado bem em relação a pandemia, assim, eu tenho orientado os casais ou as gestantes a fazer o exercício em casa e é bem tranquilo. Teve uma pergunta, toda mulher precisa do Epinô? Então, assim, a gente consegue, através desse aparelhinho, avaliar o alongamento, né? Que a gente, após retirada desse balão insuflado, eu meço a circunferência desse epinô. Às vezes a mulher tem um bom alongamento e até pode ser proposto para ela que ela só faça a massagem perineal. Porém, eu acho que assim, o grande benefício em relação à massagem é que ele tem essa questão da simulação da cabeça do bebê. Então tem esse treino proprioceptivo, né? Essas sensações que ela só vai conseguir realmente através do aparelho. Com a massagem é algo pontual, então dentro da musculatura vai ter esse alongamento. Então eu, assim, para você gestante que deseja um parto normal, eu indicaria, com certeza, por mais que seu alongamento seja bom, eu acho que é fundamental esse treino. Deixa eu ver mais um. Iniciar o epinô antes de 32 semanas ajuda ou atrapalha? Não tem necessidade, tá? Na verdade, o manual do aparelho vem descrito que é para você utilizar 3 semanas antes da data provável do parto. Aqui no Brasil, tanto em pesquisas, né? Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Unifesp e lá tem uma série de estudos que iniciaram com o trabalho de doutorado da doutora Miriam Zanetti, que foi a primeira pesquisadora no Brasil a trabalhar com esse equipamento. E lá a gente utiliza ele com 34 semanas, com tranquilidade, e em gestações de feto único, que a gente chama quando tem um bebê só. Eu trabalhei com gestação gemelar, aí eu iniciava o tratamento 4 semanas antes, né? Como o termo também é um pouco antecipado, mas assim, eu já trabalhei antes das 32 semanas, quando a paciente já tinha uma queixa, assim, já atendi pacientes que tinham histórico de vaginismo e desejavam um parto normal. Aí a gente antecipou os exercícios de ganho de alongamento e para ter uma evolução parecida com uma gestante que não tem esse problema. Qual a frequência ideal para realizar o epinô, né? Uma vez por semana?
Olha, gente, isso é muito pouco, assim. Normalmente eu indico uma vez ao dia, tá? A partir de 34 semanas. É lógico que falhar um dia ou outro não tem problema, né? Mas para evolução é muito pouquinho. Então, normalmente na primeira consulta é cerca de 18 centímetros que a mulher alcança. Então, mais ou menos isso. E aí, conforme as semanas vão passando, ela vai ganhando alongamento. E aí, imagina que o único estudo científico que correlacionou essa circunferência com os índices de laceração descobriu que quem atingisse 21 centímetros de circunferência, que é pouco em relação a 18, já tinha 5 vezes mais chance de permanecer o períneo íntegro após o parto. Então, isso é um dado de um estudo científico, né? Com um N muito grande, que na fisioterapia a gente utiliza muito. Mas o que nós sabemos, assim, isso, quer dizer, na verdade é uma opinião própria, é que as pacientes que têm os melhores resultados, não é estudo científico, é prática clínica. Eu trabalho com esse equipamento desde 2010. Então, o que eu observo é que quando a mulher, ela na gestação atinge cerca de 26 a 28, no final da gestação, por volta de 40 semanas, elas têm os melhores resultados. É claro que não tem nenhuma 100% de segurança, são várias variáveis que a gente tem que analisar no trabalho de parto, o tempo do expulsivo, a posição. Então, tem várias coisas que podem interferir na chance ou não de laceração, tá? Deixa eu ver um aqui. Tem uma pergunta aqui que sobre o início da fisioterapia pélvica, né? Então, o melhor momento de iniciar a fisioterapia é o quanto antes. Eu brinco que o ideal é a mulher que deseja engravidar, que ela procurasse uma fisioterapeuta pélvica, tivesse orientação para preparar o períneo para a gestação, porque a própria gestação ela tem um efeito sobre o assoalho pélvico, por isso é tão comum a gente ouvir mulheres grávidas que relatam escapes de urina. É comum, mas não é normal ter escapes de urina durante a gestação. Então, o melhor momento é até antes da gestação. Está grávida e quer fazer a fisioterapia pélvica, o ideal é ela passar por uma avaliação antes de 20 semanas de gestação. Se não deu tempo, se já passou de 20 semanas, o quanto antes essa avaliação, porque conforme o decorrer da gestação, vai tendo mais efeito sobre o assoalho pélvico, esse peso, né, o ganho de peso, o peso do bebê, o líquido amniótico. Imagina que o assoalho pélvico está ali na base, no chão, né, da nossa pelve, e aí vai sofrer ação. Então, quanto antes iniciar, melhor, que ela vai ser bem orientada a fazer o exercício de fortalecimento. Então, o exercício de segurar o xixi. E aí vai ser orientada a quantas séries, quantas repetições, com que frequência, tá? Aí alguns relatos, que o Epinô foi ótimo para dar consciência, né? Bom, acho que é isso. Obrigada, Márcia, por ajudar as respostas. E após o parto, obrigada por lembrar. O ideal é que ela retome os exercícios de fortalecimento. Pensa que esse assoalho pélvico, isso independente da via de parto. Uma mulher que gestou, teve o parto, foi cesárea ou normal, ela tem que reabilitar essa musculatura que sofreu ação de peso, do ganho de peso e ação hormonal durante a gestação. Então, assim como tudo no corpo da mulher que sofreu várias alterações que a gente deseja que volte o mais próximo do que era antes do parto ou até mesmo igual, assim também é o assoalho pélvico. E principalmente seria importante antes da atividade física ela fazer essa reabilitação do assoalho pélvico, e às vezes basta uma avaliação pós-parto, que normalmente eu indico que se faça por volta de 40 a 60 dias pós-parto, e aí eu oriento, de repente ela vai fazer exercícios domiciliares. Esse exercício não é um exercício que você só faz com o auxílio da fisioterapeuta, muito pelo contrário.
O ideal é que seja um exercício que você tenha autonomia para fazer em casa. Então, conforme essa avaliação, é importante essa avaliação para a gente verificar o grau de força, como que está essa musculatura, para daí orientar melhor. A partir do momento que a gente reabilitou essa musculatura, aí ela está liberada para a atividade física que ela gostaria. É importante também dizer que 24 horas, normalmente em média, né, independente da via de parto, se teve ou não laceração, eu já gosto de orientar a retomada dos exercícios de fortalecimento. Então, na medida do possível, né, às vezes ela pode sentir um certo desconforto, aí a gente pode postergar um pouquinho mais, mas o ideal é que ela já retome esse exercício de fortalecimento. Isso mesmo, Márcia. Acho que eu até respondi, né? Antecipei. E acho que agora eu vou chamar. Tônia, você me chama? Você me chamou? Deixa eu dar uma olhadinha. Isso, a avaliação eu gosto de marcar com 40 dias pós-parto. E aí a gente também, eu já verifico se tem diástase abdominal, que é aquela separação da musculatura. Calma. Ah, não, aqui é a pergunta. Opa. Vou chamar a Tônia. Tônia, tá aparecendo aqui que você não pode participar. Não sei o que aconteceu. Vê se... Acho que você tá do computador, né? Vê se você entrando do celular você consegue. Eu tô te vendo os comentários, mas eu não consigo te chamar. Vou tentar aqui mais uma vez. Mari, eu vou chamar você, tá? Primeiro, vamos inverter. Vamos ver. A Mari, ela trabalha com Pilates, ela vai se apresentar aí. Mas vamos ver se a Mari entra. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixa eu ver se passou alguma dúvida que eu não vi. Oi, Mari! Tudo bem? Você me escuta bem? Tranquilo. Ficou meio baixinho, mas eu Vamos escuto. começar então o Tá nosso bom. bate-papo. Bora. Primeiro se Ai, apresenta. boa noite. Obrigada aí, Ju, pela super ideia, né, que você teve de fazer essa nossa reuniãozinha virtual, já que, né, não rolou a presencial, estamos aqui. Exatamente, né, Mari? A gente tentou marcar uma reunião, né, um jantar, alguma coisa assim, e sempre, né, eu sempre falava, gente, não, eu vou defender minha tese de doutorado e aí depois a gente marca. No fim, Sempre era depois da tese, agora virou virtual, mas que bom, muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada pela super ideia. Então, eu sou a Mariana, então eu sou fisioterapeuta, eu sempre falo, sou um pouco de cada coisa, né? Porque eu fui estudando um pouco daqui, um pouco dali, e aí hoje eu gosto de falar que eu sou uma fisioterapeuta integrativa, porque eu acabei trazendo um outro olhar também, né, para os meus atendimentos, e então eu me formei em 2008, também sou mãe, já há bastante tempo, quase de uma adolescente. nem parece, né, gente, com essa cutis, né? Pois é, já tá com 12 anos a minha filha. Eu me formei em 2008. Eu também, então, a minha primeira especialização foi no método Pilates em 2011. Depois eu fui caminhando para a saúde da mulher, porque na época ainda não tinha nem a obstetrícia, nem reconhecida ainda era pelo nosso conselho, né, pelo CREFIT. Então, eu fui para a saúde da mulher e da saúde da mulher eu fui buscando aí o meu caminho dentro da obstetrícia. Faz um curso aqui, preparação para o parto ali, para ir juntando vários conceitos, né, para trazer agora um método que eu falo, eu dou aula de Pilates, mas é muito além assim do que aquele método Pilates que de um estúdio, É enfim, bom porque que eu acabo você trazendo conhece essa questão, né, da gestação e aí você pode, né, abordar aquela gestante de um modo diferente, né, Mari? com um outro Com outro olhar. olhar, né? Sim, Não é depois que eu apenas fiz uma instrutora de Pilates, né?
Não, hoje em dia é bem diferente, né? O trabalho que eu faço. Até depois que eu fiz uma especialização também recente em integração crânio-sacral, que me trouxe muito também esse outro olhar da integração, mente e corpo, como que uma coisa vai reverberando na outra, né? E eu falo assim, gosto de brincar, né? A mulher na gestação, ela vai mudando todo o corpo, que nem você já começou a falar. O assoalho pélvico é super sobrecarregado, eu tenho todo um olhar também para isso, todo um cuidado com o fortalecimento do assoalho pélvico, mas aí você vai, a postura da mulher altera, a biomecânica, os hormônios, mas a gente precisa levar também em conta que a atitude postural dessa mulher perante a vida, né, vai mudar, Também vai influenciar. né? Então, o que que tem por trás aí desse emocional? Algumas mulheres elas podem levar isso mais tranquilamente, geralmente são as que menos têm dores na gestação, mas às vezes vem com alguns desafios aí, né, E aí, pelo meio do Mari, esse caminho. desafio da quarentena eterna? Menina, olha, a maioria das pessoas que eu falo, e até com outros colegas mesmo, tem que estar todo mundo com mais dor, né, Ju? Não De é? ficar Não é dentro de verdade? casa. Eu tenho visto muitas pessoas, eu falo muito com as pacientes, de ficar muito dentro de casa, essa questão dessa sensação, né, do confinamento, do estar, essa nossa percepção de estar preso, estar confinado, isso reverbera muito, né, no nosso corpo físico, né? Então, essa questão, essa adaptação a estar confinado, isso tem gerado muita tensão e tem potencializado muitas angústias, muitas coisas Verdade. assim que talvez indo para o mundo você conseguisse resolver muito em casa, muitas coisas vindo à tona, e isso acaba reverberando, né, no corpo físico. Não tem como a gente destrinchar uma coisa da outra, E né? acho que também tem muita gente reclamando do ganho de peso, né? Hoje eu atendi uma paciente que falou que recebeu, levou bronca do obstetra pelo ganho Ai, de meu Deus. peso. Imagina, quem não está gestando já está, né, dando uma engordadinha, porque aquela questão da ansiedade, às vezes a gente desconta na Sim. comida. Então, fazendo uma atividade física, além de melhorar essa questão mesmo do controle de peso, tem uma série de benefícios, né, Mari? Em relação. Sim, até a redução do estresse, né? Isso já bem documentado, já tem bastante trabalho científico, né? Mostrando, né? Você fazer uma atividade física reduz o estresse, melhora o humor, melhora a sua disposição, Na ajuda gestante, o até inchaço, né? O edema. edema, intestino, porque elas não estão Nossa, é verdade caminhando, também. O então de fazer ferro que atividade. trava tudo sempre, né? Todas reclamam, né? Que Menina, sim, então aí ajuda também nesse controle da dor, ajuda a prevenir também. Quem não tem dor, ajuda a fazer essa prevenção, né, da dor, para Uhum. evitar ter dor também, até por conta de todas essas adaptações biomecânicas que vão acontecendo ao longo da gestação, que não tem muito como escapar. Estando confinada, então os exercícios eles podem ajudar até a prevenir a dor. Eu tenho algumas que ainda que estão indo bem, sem dor, e vamos continuar assim, se Deus quiser. É verdade. Mas essa sensação que eu tenho é de que a maioria das pessoas que reduziram, né, as suas atividades, que estão mais confinadas mesmo, essa sensação de dor, porque falta, né, essa expansão. Eu tenho falado para algumas que estão sofrendo um pouquinho mais, eu falo, vai para a janela e tenta olhar o horizonte o mais longe Nossa, é possível, o mais verdade. longe Isso dá. possível, porque Eu essa tenho percepção a minha mesa da sala de jantar é de frente para a sacada. Eu sempre sento ótimo. de frente todo dia para tomar café da manhã para dar uma olhada. E também o que me ajuda bastante é tô com aquela coisa, parece que tem alguma coisa presa assim de mim. Eu ligo o som bem alto, pego minha pequena de 4 anos e a gente pula, a gente canta alto, né, para extravasar. Porque parece que a Extravasar. gente tá com vontade de gritar, né? Grita! Grita, não passa vontade, né? Grita, não passa vontade. É isso aí. Quanto mais conseguir mexer o corpo e. Sabe quando a gente pega um saquinho de macarrão e, sei lá, e tira metade do macarrão, não precisou tudo e aí quer botar o macarrão de volta? Tem que dar Parece que aquela chacoalhada para ele encaixar e depois se alinhar, não é? É meio vou, isso.
dar uma extravasada, mexer o corpo, respirar, para a própria fibra muscular mesmo, ela dá uma É, né? alinhada, dá uma soltada, É, falando assim. nisso também, a questão do home office, né? Então, às vezes, a pessoa tá tão concentrada ali no trabalho que ela esquece de andar, de se mexer. Então, eu atendi também recentemente uma paciente que ela tá colocando despertador a Ah, cada 1 hora para ela levantar um pouquinho para evitar, né, o edema, principalmente das sim, pernas. E aproveita, toma uma aguinha, né, para melhorar a hidratação. Então, boa. tem toda essa Ótima questão, dica essa. É, ótima dica. né? E E Mari, essa. como que tem sido os atendimentos agora nessa situação que a gente está convivendo? No começo eu falei, meu Deus, o que será de nós, né? Mas assim, tá fluindo super bem. Até as meninas que já estavam comigo antes, então no começo essa adaptação foi mais tranquila, porque elas já me conheciam, já sabiam mais ou menos os movimentos, então tá fluindo super bem, mas já começou várias meninas novas também, que nunca Que tiveram bom, contato nem com o Pilates. E aí a gente faz toda uma avaliação, tem toda uma conversa na primeira, né, na primeira sessão, para ver como é que ela tá e as necessidades. Mas tem fluído super bem. Eu super adaptei a aula com que bom. acessórios que a gente tem em casa, Ai, é cadeira, boa. Precisa almofada. de alguma coisa, Mari? Precisa comprar alguma coisa para fazer o Pilates em casa? Não. Algumas que quiseram investir na bola, que a bola é maravilhosa, né, É, gente? né? Até A para minha tá aqui ninar do o lado. neném. Olha isso, a minha tá aqui do lado. A minha tá lá na sala. Mas eu falo, gente, é um investimento. Não comprem a cadeira de balanço, comprem a bola, usem na gestação e depois usa para ninar o neném. Vale a E assim, pena. Então, e assim, algumas só de meninas, ficar sentada na bola também, né? Ela tem um alinhamento de postura, então algumas estão sim, trabalhando alguns períodos, coloca o computador em algum lugar que sim, ela consiga, né? E fica ali porque ela sente melhor. Tem uhum, pacientes reclamando muito da falta de ergonomia, né? Então, né, no escritório era tudo ajeitadinho, aquela poltrona, não sei o quê, tudo alinhado. Aí em casa, às vezes, adaptou. A maioria não tem escritório, né, em casa, acaba sim, utilizando a mesa da sala de jantar, e aí notebook, onde também a altura, aí tem gente adaptando, colocando sim. livro para ficar a parte do Na visor, né, mais na visão. altura. Então também a bola é legal, né? Vai utilizar no Pilates e também tem essa Sim, questão, né? pro dia a dia, eu sempre falo para ela, trabalha um pouquinho, alterna, fica um pouco na cadeira, fica um pouco na bola, porque daí na a bola mesmo você já vai se movimentando sem você perceber, né? E ainda principalmente para quem tá gestante, falando um pouquinho assim de preparação para o parto, para quem vai para o parto normal, É, você ficar na bola e soltando essa musculatura, e soltando, né? Tô até com o meu quadrilzinho aqui, ó, igual o seu. né? O E nosso amigo, o nosso amigo, e soltando esse quadril. Quanto menos tensão, quanto menos dor, quanto mais livre no tiver livre essa essa peça. região, mais tranquilo vai ser, né, a questão do trabalho de parto. Então, essa questão do confinamento, que a gente está muito, todo mundo muito rígido, fazer aquela respiração profunda, soltar o ar, que o Pilates eu uso E você bastante. insere também, né, durante a sessão de Pilates, esse treino de respiração, assim, é, de relaxamento. Mas, Mari, também tem fortalecimento também, né, no Pilates. Tem. É E é assim, ó. legal, né, no trabalho de parto, né? Sim, faça do trabalho do corpo como um todo. Então, mais ou menos o objetivo é assim. Eu falo que eu uso hoje em dia o método Pilates como uma ferramenta terapêutica, né? Uhum. Que eu fui então adaptando com essas outras técnicas que eu fui aprendendo. Então, o objetivo, o que que é? Eu gosto que passe com você, faz a avaliação do assoalho pélvico, vê se sabe contrair o assoalho pélvico, se tem a consciência, se sabe fazer direitinho, como que tá essa força. Fez, vem para cá. Vamos fazer então o trabalho de força como um todo, em conjunto, E inclusive com com a sua... o assoalho pélvico. Seria Porque o algo assoalho, funcional também, né? sim, porque ele é o que vai mais sofrer a sobrecarga, né? O que a gente mais vê, assim, de gestante eu tenho escapes de urina, mas só quando eu tuço e espirro, né? Tô.
Então, esse aumento da pressão intra-abdominal, ela não consegue sustentar no assoalho pélvico. Aí no Pilates ela vai ter esse treino, né, Mari? Eu faço o treino de resistência e o treino de contração rápida também, porque quando a gente espirra, é a fibra rápida que precisa trabalhar e tá forte. Então, isso também inclui nas minhas aulas as fibras lentas, as fibras rápidas, essas fibras de resistência. Em todos os exercícios, eu incluo esse trabalho de força de assoalho pélvico. Então, o primeiro trimestre, a gente vai vendo para que lado biomecânico que esse corpo vai querendo sobrecarregar, para já tentar evitar as dores. Aí, segundo trimestre, bastante força, resistência. Eu falo, aproveite o segundo trimestre para dar uma puxada, que é a época que elas estão mais dispostas. Então, vamos fazer 2, algumas estão fazendo 3 vezes por semana agora na pandemia, porque, né, é a única atividade que eu até essa questão da pandemia, acho que tem pontos favoráveis, assim, em relação, né, eu já atendi paciente que falou, olha, Ju, o bom dessa situação que a gente está vivendo é que eu tenho mais tempo, eu almoço, tá me dando um sono, eu vou dou uma descansadinha, deito, dou uma descansadinha, meu pé não tá inchando tanto, e aí eu tô, né, 2 meses a mais de gestação e antes tava inchando mais, né, então... E até mesmo em relação a que a gente não fazia atendimentos online, né? Na fisioterapia não existia isso, só foi autorizado pelo nosso conselho por conta da pandemia. Então, às vezes, até aquela mulher que morava longe da Casa Moara, agora ela pode fazer. Agora, eu tô com uma da Alemanha. Olha, super completa aí que... Né? Então tem essa vantagem também, dá para fazer online, por mais que você more longe e não dava antigamente para fazer lá presencial, dá para você se preparar em casa, fazer esses exercícios, né? E ter uma qualidade melhor de vida nessa quarentena, diminuindo a ansiedade, inchaço, tendo melhor alongamento, trabalhando o fortalecimento também. Essa manutenção muscular, né? Atenção muscular, essa parte de respiração também, né? Que mexe muito com o nosso emocional, às vezes de estar mais ansiosa, faz aquela respiração curtinha. Nossa, então vem para aula, usa o corpo como um todo, pode respirar na barriga, não tem problema, usa, né? Muitas têm dor na região do diafragma, né? Que fica tudo espremidinho, né? Na gestação, a gente fica, né? Com aquelas as costelas mais abertas. Né? Então às vezes né, fazendo um alongamento a gente também ganha esse espaço, trabalhando a respiração, às vezes já ameniza esses desconfortos, né? Sim, e trazer ela para essa consciência corporal também, né? Porque ela acaba descobrindo partes do corpo que às vezes ela nem lembrava que existia, né? Ou nem sabia que ela podia contrair. Então, trazer essa consciência corporal do corpo como um todo também é um super preparo para o parto, né? Porque o parto em si, ele é uma atividade física bem extenuante, né? Então, você ter todo um trabalho não só de força, mas também de resistência para essa maratona aí que é o trabalho de parto é muito importante, né? Esse corpo como um todo, ver esse corpo como um todo e ir fazendo ajudando nessas adaptações mesmo, né? Que vão ser naturais aí no decorrer da gestação. E aí, só para finalizar o terceiro trimestre, eu continuo ainda fazendo um trabalho de força, mas aí elas já estão mais preguiçosinhas. Então aí já vai sendo uma aula um pouco mais tranquila, mas assim, manutenção, né, dos ganhos que a gente conseguiu. E aí, falando de assoalho pélvico, aí começa o trabalho de inverter a força, do relaxamento do assoalho pélvico, trazer essa outra consciência também, que é muito importante, né, para não atrapalhar lá no trabalho de parto. Senão fala, quando chegar a hora de fazer a força, em vez de fazer a força para fora, faz a força do Pilates. Então eu desconstruo tudo isso também no terceiro trimestre para facilitar o relaxamento. Então, assim, é tudo bem direcionadinho também. E aí a gente vai fazendo esse trabalho bem em conjunto e tem funcionado, né, Ju? É verdade. Mari, ó, tem umas perguntas. Começar o Pilates no início do terceiro trimestre ainda tem benefícios? Sempre tem. Sempre tem, né? Quanto antes, melhor. Então, sim. né?
Quanto antes, Acendeu essa melhor. luzinha agora, no terceiro trimestre, não tem problema, né? Não tem Vamos problema. lá. Já peguei uma gestante uma vez, ela ficou de repouso a gestação inteira, nem sei por quê, sei lá, ela estava acompanhando com um médico que a deixou em repouso. Ela trocou de médico com 37 semanas, ela chegou pra mim com 37, quase 38. A gente fez um intensivão porque ela tava parada. Só que Nossa, assim, coitada, né? os hormônios ajudam bastante nesse sentido. A relaxina estava ao meu favor. Então, Deu a gente tempo, conseguiu. viu, gente? Deu Dá tempo. tempo. Ó, Deu. A aí gente fez Thaís, 7 aulas e foi super legal, assim. Deu tudo ó, certo. tem uma outra aqui. Nossa, eu estou com 18 semanas e tenho muita dor nessa parte superior da barriga, bem no diafragma. Acho que um dia tive até cãibra. Lembra? E as cãibras na gestação e atividade O física? Pilates super ajuda, sabia? Tem Muito, muitas né? meninas que às vezes vêm pra mim tendo cãibra e começa a fazer as atividades ou zera ou reduz bastante. Não é? Porque a Nossa, cãibra muito. ainda é objeto de estudo, mas a gente sabe que na gestação, por conta de sobrepeso, sobrecarga, acaba que pode ter um pouquinho mais. Então, fazendo esse trabalho de fortalecimento, de resistência, ajuda bastante. Nossa, Agora, eu essa lembrei dor agora das cãibras que eu tinha. Eu acordava no meio da madrugada com cãibra na panturrilha. Ah, então, é a que Né? geralmente elas têm. Agora, essa da dor na parte superior, precisava dar uma avaliada para ver Pode ser exatamente essa aonde questão do é. diafragma, né? Mas o ideal mesmo é passar por uma avaliação, né? Precisa ver, às vezes já precisa ver se já não é um indício de diástase mais superior, que pode estar querendo E aí diástase, dar Mari, um você oi. consegue fazer um trabalho também Super, super, preventivo? elas sabem bastante, assim, eu sou bem cuidadosa, além das orientações para a vida, de levantar, sentar, sair do carro, deitar. Isso tudo a gente vai construindo também ao longo das aulas, eu vou sempre falando para elas. Diástase não tem como a gente reverter na gestação, se ela já tem, mas quem vem desde o comecinho, eu faço um trabalho de estabilização de musculatura profunda, ativação de musculatura profunda, para evitar que apareça a diástase patológica. E quem chega já com a diástase também tem um trabalho direcionado para evitar uma piora, tá? Mas a Exatamente. gente não trata na gestação. A gente vê lá depois dos 40 dias, passa lá com a Ju, vê, faz a avaliação, vê como é que ficou. E aí depois, se precisar, faz o trabalho de reverter no pós-parto, se ficou, né, uma patológica. Rapidinho também, Maria, e o pós-parto? Pós-parto, a mesma coisa. Liberou de 40 a 45 dias. Se for cesárea, ou parto normal, 30 dias, às vezes já pode começar. A gente também começa então com exercícios de ativação, ainda tudo muito tranquilo, voltar à coordenação da respiração, vamos ver como é que ficou, né, toda essa questão de respiração, de postura, se tá com dor por causa da amamentação, como é que ficou toda essa musculatura, e aí vai direcionando também de acordo com cada necessidade, né? Eu também vou juntando aí as técnicas para fazer a reabilitação desse corpo como um todo. Também aí volta o trabalho de força de assoalho pélvico em conjunto com os exercícios. Perfeito. A Ana, ela perguntou, assim, foge um pouquinho, mas é sobre a síndrome do túnel do carpo, ela tá começando a sentir os efeitos, né? Se a gente tem alguma coisa para recomendar. Sim, eu gosto de recomendar aqui o uso de órteses, aquelas, né, ataduras, assim, principalmente para dormir, ver se de repente ela está trabalhando home office para adequar melhor, né, ver se ela está tendo apoio, mas o ideal é avaliar mesmo. Você tem alguma outra dica, assim, Mário? Então, tentar ver se tem algum fator que está desencadeando repetitivo ou se é por conta de algum edema, né? Que às vezes é pelo próprio inchaço que pode estar acontecendo. Então, precisava ver o que pode estar causando, mas também é gelo antes de dormir e órtese para dormir para tentar estabilizar. Então tá. Então é isso, Mário. Vou chamar a Tônia. Foi muito Sim. legal o nosso encontro virtual. Amei. Faz o coração. Alguém dá print pra gente. Vai, vai. Então tá bom, Mário. Beijos. Como é que Adorei eu saio o nosso bate-papo. Agora eu vou tentar
chamar a Tônia. Eu não sei se você tem que sair. Vê se você consegue sair. Que, né, é a primeira Eu vou vez. fechar o meu WhatsApp e o WhatsApp, o Instagram, se eu fechar, vai sair, eu Acho que acho, deve né? sair automático. Tá, Aí, vou enquanto fechar isso, eu então. vou procurar. Beijo. Tchau, beijos. Calma aqui. Tônia, você consegue me chamar? Calma aí que a Mari deu uma travadinha. Não sei se vocês estão me vendo ou se eu também estou travado. O da Mari para mim travou. Não sei se é a minha internet. Aqui, voltei. Alguém. Calma aí, agora acho que eu consigo chamar. Ai, gente, esse adaptador aqui, esse Ringo aqui que eu uso. Aí, vamos ver se a Tônia vai conseguir entrar. Já chamei. Gente, a Tônia vai se apresentar. Aí. Oi, Tudo bom, Tônia? tudo bem, Ju? E aí? Então, se apresenta para o pessoal te conhecer. Tá legal. Bom, eu sou fisioterapeuta, formada há bastante tempo já, e me especializei em osteopatia. Terminei a especialização em osteopatia em 2012, eu me especializei pela Escola de Madrid. E desde então eu venho trabalhando com osteopatia e como eu sempre fui muito apaixonada por gestação, gestante, criança, tudo, acabou que a minha vida, depois que eu me mudei para São Paulo, eu acabei indo atuar lá na Moara. E aí ornou, eu falo, ornou tudo, né? Porque começou, são coisas que casam muito bem, né? O pensamento do parto humanizado com a questão da osteopatia, que é uma questão, que é uma técnica não invasiva, respeita a individualidade do corpo. Então, parece que tudo flui bem legal. Então, foi ótimo. Você entrou para somar muito aí na nossa equipe, né? Foi muito legal. Mas, Tônia, e para quem não sabe, assim, o que é osteopatia, assim, com o que você trabalha, assim, especificamente? Porque acho que muita gente deve estar perguntando. Sim. E então, a osteopatia tem uma definição bonitinha, mas eu vou tentar ser assim Mas mais clara possível. Na verdade, é uma técnica de avaliação, né, de diagnóstico e tratamento, uma técnica que só trabalha com as mãos e tem alguns princípios, né? Então a gente sempre olha o corpo como uma unidade. A gente não trabalha com o pensamento do corpo segmentado. Então, você tem uma dor no ombro, a gente não olha só o ombro. A gente olha o que tiver de relação anatômica direta e indireta que possa estar afetando aquele ombro. Então, sempre o corpo como uma unidade, né? Então, tende a ser um tratamento mais eficiente porque a gente busca a causa dos problemas e não foca no sintoma. não Tá? vai só por um aparelhinho ali de fisioterapia que vai analgesiar, né? Tirar a Isso. dor ali. Às vezes a gente tem que até explicar bem para o paciente, porque em algumas questões a gente nem mexe no lugar do sintoma. Que Olha muitas só. vezes o sintoma é um excesso que está acontecendo ali por conta de outros lugares que estão travados, né? Vou tentar falar uma linguagem mais Popular. tiver algum bloqueio articular, gera uma sobrecarga à distância, ou logo numa articulação adjacente ou um pouco mais à distância. Então, o sintoma normalmente é maior no lugar que está sendo hiperexigido e não necessariamente é lá que a gente tem que tratar. Né? Então, realmente, quem já fez sessão de osteopatia sabe que é uma técnica que, normalmente, primeira sessão eu olho dos pés à cabeça. Assim, a gente vai vendo o que pode ter relação direta, indireta. E aí vai tentando ajudar o corpo dessa forma. São só técnicas manuais. E Né? Então, pode ser feito durante a gestação. Ai, desculpa. exatamente. Então, por isso que eu acho legal para a gestante, porque a gestante tem restrição de medicamento, tem restrição de aparelho, não é qualquer aparelho É da verdade. usar.
não pode fazer qualquer tipo de intervenção. E a osteopatia, como por ser uma técnica só manual, não tem contraindicação nenhuma, né? Então a gente trabalha com a gestante do início ao fim da gestação sem problema nenhum, tá? Mesmo algumas pessoas perguntam: "Ah, eu ainda não fiz 12 semanas", não tem problema nenhum, tá? Porque não tem nenhuma relação das técnicas com qualquer possibilidade de perda gestacional, nada disso. E no final, né, que é um momento que o corpo já está sendo hiperexigido, assim, é que quando aparecem mais as dores, né? Então, o mais comum da gente tratar mesmo é no terceiro trimestre. A gente trata do início ao fim, mas as dores aparecem um pouco mais para o final, que já tem um ganho de peso, a adaptação do corpo, que o corpo sofreu para aquele bebê crescer, para aquela pelve abrir e tudo mais, já são adaptações maiores. Então, se aquela pelve ou qualquer outra região do corpo tiver um bloqueio articular, nesse momento, né, o momento que for mais exigido, é o momento que vai aparecer um sintoma. Então, é sempre... E dói, Tônia? O tratamento? Não é para doer nada. Às vezes, uma técnica de liberação muscular, no músculo que está um pouco mais tenso, pode incomodar um pouco. Mas não é dolorida, não é uma técnica que a pessoa fala: "Ah, não, normalmente o pessoal sai bem mais relaxado do que falando, ai, que Deus", sabe? Então, o que você tem? O que é mais frequente aparecer assim no consultório de queixa de gestantes? Normalmente, lombalgia. A dor lombar, né, que ganha disparado. Então, dor lombar é muito frequente. Até porque a gente tem um hábito de vida que não tem a gente não tem muito hábito de se mexer, né? Assim, a gente tornou sedentário. Uma amiga minha outro dia estava falando, né? Uma reflexão assim de a gente, isso mesmo fora da pandemia. A gente normalmente, a grande maioria, trabalha sentado, né? Acorda, então tá lá deitado, né? Numa posição estática. Acorda, senta para tomar café. Aí pega o elevador, desce, entra no carro, normalmente automático, a maioria hoje em dia. Aí chega no escritório, tal, senta no escritório, levanta, vai almoçar, senta para almoçar. Exatamente. O hábito normalmente é muito sedentário mesmo. Mesmo as pessoas que fazem atividade física, fora do momento da atividade física, tende a ser um hábito mais sedentário. E a gestante acaba que, principalmente no final, não todas, claro, mas grande parte acaba também ficando um pouco menos móvel, se mexendo menos, andando menos, passeando menos. E então isso pode acontecer. Então, normalmente a pelve com menos mobilidade pode gerar um pouco mais de dor, né? Então, se às vezes já tinha um bloqueio ali naquela pelve, na parte do sacro, do ilíaco, da lombar mais baixa, que a pessoa estava vivendo normalmente, mas com a gestação, a gestação solicita do corpo uma adaptação. E aí, se tem algum bloqueio naquela parte que sem gestação estava indo normalmente, pode ser que apareça uma dor na hora da gestação, né? Então, não necessariamente é alguma coisa da gestação, mas com a exigência do corpo para se adaptar, e aí pode aparecer o sintoma. Então, acho que lombalgia é o primeiro, assim. E o legal, assim, de usar até esse exemplo que você deu da lombalgia, né? Como nós três atuamos nessa paciente que tem lombalgia, né? Então, lá na parte de fisioterapia pélvica, uma das coisas que a gente precisa fortalecer para estabilizar essa coluna lombar é o assoalho pélvico. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, passar com você para, né, liberar essas articulações e aí, quando ela estiver bem, ela ir para o movimento, ir para o Pilates, onde ela vai se movimentar, ela vai se exercitar, fortalecer e alongar, né? Isso, exatamente. Normalmente, quando eu dou alta para o Pilates. Eu falo, não é? Você precisa fazer um trabalho de fortalecimento, você precisa
ensinar seu corpo, dar força para ele que esse estado bom, de sem dor, de equilibrado, é o estado dele. Porque se sai do tratamento, não faz nenhuma atividade física, você fica muito mais suscetível, né? Então, normalmente, pessoas sedentárias eu mando para o Pilates. Quando já faz alguma outra atividade física, eu normalmente mantenho a pessoa na atividade física que ela já faz. Mas o Pilates, muitas vezes a pessoa até combina, né? Faz alguma outra coisa e Pilates, porque o Pilates é muito rico, né? Muito. Eu gosto muito do Pilates, porque ele é muito completo, ele trabalha flexibilidade, trabalha força, enfim, Equilíbrio. trabalha respiração, enfim, trabalha a parte de períneo também. Então eu gosto muito. Normalmente eu encaminho para o Pilates. Porque não tem por onde, né? Não existe uma técnica soberana que trata tudo e resolve todos os problemas. O legal mesmo é a gente trabalhar em conjunto. Exatamente. E nessa quarentena, assim, o que você tem aumentado as queixas? Muito por causa do home office. Mas é aquele home office na cozinha, na mesa da cozinha, home office da sala, da varanda, No sofá? Não, eu já tive. Tem dias que a gente tá falando, eu só consigo trabalhar no sofá. Então imagina como que tá essa ergonomia. Antes né, ainda deve estar pior ainda, porque o hábito já era sedentário. Agora que não sai nem de casa, então piorou. E aí agora sem ergonomia nenhuma. O que eu tenho falado para os pacientes vamos tentar pelo mínimo de ergonomia, entendeu? O mínimo, você tem que apoiar. Você tem que apoiar suas costas no encosto da cadeira. Você tem que apoiar seu antebraço para digitar. Não tem como, assim, tipo, senão você A altura também, acho que o pessoal deve estar reclamando muito de cervical, não tá? cervical, trapézio, Porque eu uso notebook, aí o olhar fica mais para baixo, né? isso. Então nessa fase de pandemia, o home office sem estrutura de home office, porque a maioria das pessoas não tem escritório em casa, né? Verdade. Então, a cadeira é adequada. Então, realmente, é uma coisa que está pegando mais nas dores. E no caso da gestação, então, acho que mais ainda. Porque a mulher já precisa de mobilidade, né? Durante a gestação, precisa estar se mantendo ativa, precisa ter mobilidade. E aí agora não tem como a gente estimular isso. O ideal é ela não sair de casa, né? Então a gente está tendo que se virar mesmo para conseguir dar um pouco mais de qualidade para essa gestante. E, Tônia, quantas sessões às vezes são necessárias para um tratamento? Tem uma regra? Vai muito de corpo para corpo? Muito individual? Não tem regra, assim. Normalmente, por a gente trabalhar direto na causa do problema, são tratamentos rápidos, né? A gente não demora. Eu já tive paciente que em uma sessão melhorou, às vezes o paciente em 3 sessões, tem pacientes que são coisas mais antigas, demora um pouco mais, mas é para ser um tratamento rápido, não é um tratamento de repetição, né? Não Isso é bom em relação assim, né? Porque isso o seu tipo de atendimento não dá para ser online, né? Então tem que ser presencial. Então mas também não precisam várias vezes ir até o consultório, né? Então dá para às vezes é rápido, é uma vez por semana. E assim, pensando na gestante, às vezes vem gestante com 38 semanas com dor. Isso que eu ia perguntar também. Porque assim, tá na iminência de parir. Eu sempre falo assim, marca para semana que vem, né? Se der tempo, a gente faz mais uma. Mas uma sessão, muitas vezes, consegue dar uma qualidade de vida melhor para essa gestante nos próximos dias. E o parto vai ser uma coisa mais tranquila, porque às vezes a gestante está com muita dor, né? Que seja uma dor lombar. Perguntaram de síndrome do túnel do carpo. É uma coisa muito frequente. Que no final da gestação acontece muito. E na osteopatia dá para trabalhar o túnel do carpo? A gente trabalha bastante, assim. Olha que legal. Os que continuam depois do parto. Porque acontece muito verdade. Depois do parto. Porque assim, a síndrome do túnel do carpo nesse final de gestação tem muita relação com o aumento de líquido.
Então, se tiver alguma questão de antebraço, de musculatura de antebraço, se for uma pessoa que usa muito computador, celular, já tem uma limitação de movimento, e aí vem mais o excesso de líquido, pode acontecer. Então, a gente trabalha nisso, libera musculatura, libera qualquer bloqueio que tenha nos ossos do carpo, nos ossos da mão, do punho, cotovelo, né? Legal. Então, a gente consegue trabalhar bastante. Outra questão que também tem aparecido muito nas consultas seria dor no cóccix, na região do cóccix. Isso também dá para tratar com a osteopatia? Sim, porque o cóccix ele é cheio de ligamentos ali, né, para o sacro, para o ilíaco e tal. Então, conforme a necessidade do corpo de expandir, se ele tem uma limitação de movimento, vai estirar esses ligamentos e vai doer, né? Se ele não está totalmente livre. Então, a gente tem como dar mais mobilidade para esse cóccix, para essa região pélvica, para ela conseguir fazer a expansão necessária e o expulsivo, né? E o movimento de expulsão do bebê na hora do parto. Então, tem técnica de ligamento, liberação da musculatura, liberação do próprio ligamento, mobilização. Dá para tratar. Assim, se ela faz um trabalho com você, ela vai ter um melhor resultado com o meu trabalho? Exatamente. A parte da massagem, do quanto mais livre tiver a parte óssea, vamos pensar nisso, porque os músculos do assoalho pélvico, vamos falar mais especificamente, os músculos do assoalho pélvico, eles inserem na pelve, exatamente, né? Ilíaco, pubis, enfim, sacro, tudo. Então, se você tem todos esses ossos se mexendo de forma livre, sem nenhum bloqueio articular, sem nada impedindo o movimento deles, a hora que você gera um fortalecimento para eles, que você gera um estímulo, eles recebem de uma forma muito melhor, muito mais eficiente o fortalecimento quando não tem. Eu falo que a osteopatia tira as pedras do caminho para ir andando, entendeu? Então, o corpo ele tem um fluxo natural. Então, naturalmente, se você estimula, ele se fortalece. Se tiver uma pedra no caminho, como, por exemplo, um bloqueio articular, vai conseguir? Vai, mas vai ser mais difícil. Vai gerar mais energia. E então a osteopatia tira as pedras do caminho para conseguir fortalecer de forma legal, né? Mais eficiente. O nosso tempo acho que está estourando. Mas se vocês tiverem dúvida, como não deu tempo de perguntarem, pode mandar para a Tônia, né, diretamente, né? E é isso, eu vou encerrar aqui para conseguir salvar, deixar salva.